Então deixa eu ler Troquemos de Mestres, do Menino que Anseia pelo Céu. Me disseram na escola que o ser humano é o único animal racional. E com o tempo eu passei a desconfiar que talvez não fosse bem assim. Bastava observar os animais, todos eles, e perceber algo além dos instintos. Aliás, instinto é só um nome que a gente dá para aquilo que a gente não sabe explicar, né? Um tipo de comunicação sutil, expressões de inteligência, diferente dos humanos, mas não por isso inexistente, muito pelo contrário. Eu já te contei do Charlie, né? Do gato aqui. O Charlie, antes do Charlie, para mim todos os gatos eram iguais. Sempre iguais. As pessoas diziam: gatos são bichos traiçoeiros, gatos são bichos que não gostam das pessoas e sim dos ambientes e das casas, tal. Com o tempo eu percebi que tudo isso era mentira, pelo menos em relação ao Charlie. Eu conheço o que o Charlie está dizendo só pelo fato de dizer. Agora, por exemplo, quando estava tocando Cidade Negra, eu fui pegar a minha água, né, para ler o texto e tal. O Charlie, que estava dormindo a manhã inteira, já levantou. Como ele é um gato muito velho, o fato dele estar levantando, o movimento é sinal de que ele está com fome, que ele quer alguma coisa. Capaz eu estar falando e ele começar a miar aí na porta. Mas por que eu conheço o Charlie? Porque a gente convive, né? Porque eu tenho intimidade com o Charlie. Mas se você encontrar o Charlie na rua, é só um gato, como todos os outros gatos. Assim são os animais, assim são os bichos, assim são as pessoas que a gente não conhece. E a gente chama de, voltando para o texto, talvez até de irracionais, movidos somente pelo instinto, só porque eu desconheço as sutilezas daquele ser. Mas e a tal racionalidade do bicho-homem? Havia mais impulsos do que reflexão, mais instinto do que consciência, mais reflexos condicionados pela própria cultura do que escolhas ponderadas, equilibradas, racionais. Enquanto os chamados seres irracionais vivem em equilíbrio com o planeta, nós, os racionais, desenvolvemos algo que chamamos de vida moderna. Uma cultura completamente predatória, seja em relação à natureza, em relação ao semelhante. Nos autodestruímos por impulso. Aceitamos condicionamentos que frequentemente nos deslocam para terras estranhas, terras que não parecem com o nosso chão, com outro habitat, que com o tempo passa a ser o nosso. Eu me refiro à artificialidade das relações, à superficialidade dos sentimentos, à compulsão por distrações, à necessidade de alegrias incessantes. O nosso medo da solidão, o nosso pânico do sofrimento, o nosso terror diante da morte. Naturalmente, passamos a vida tentando negar a morte e construímos uma bolha de distrações, tentando pensar que seremos eternos. Homens e mulheres gargalhantes que dominarão o planeta, os animais e, se possível, os semelhantes mais fracos. Por que não? Que tipo de racionalidade nos faz pensar que somos os únicos seres pensantes na Terra? Aliás, o que nos faz pensar que de fato nós pensamos? Talvez esteja na hora de elegermos outros mestres. E no lugar de ideologias políticas, os mestres gatos nos ensinarão como relaxar e viver em paz. Eu prefiro trocar os debates sobre ética e moral pela felicidade dos cães, que não fazem nenhuma distinção entre o mendigo e um banqueiro. Não bajula o banqueiro. Coisa boa, né? Gente que não bajula. Gente canina, como dizia o Saramago. E os mestres pássaros, hein? Que ensinam como viver no presente, alimentando-se do que o dia chamado hoje reserva, livres em suas melodias que saúdam as manhãs e os fins de tarde. Eu não quero mestres homens. Geralmente mestres homens gostam de formar discípulos. Já os outros mestres naturalmente formam mais mestres. Não quero mestres homens. Pessoalmente eu me inspiro com os mestres formigas, que de alguma maneira se organizam para a construção dos seus formigueiros, carregam pedaços de folhas, pedrinhas, trabalham incessantemente, sem que uma se coloque em superioridade em relação à outra. Eu sou discípulo dos peixes, aqueles que vivem pacificamente em um mundo desconhecido para mim e talvez por isso, de alguma maneira ainda preservado. Namastê, mestres minhocas.
Vocês que cuidam da terra, que trabalham silenciosamente, sem necessidade de aplausos e reconhecimentos, não esperando nada de ninguém, perdoe por suas irmãs esmagadas sem nenhuma razão por nós, os seres racionais. O que seria dos pobres e dependentes humanos sem o trabalho de vós, mestres abelhas? Haveria equilíbrio se os sábios sapos não existissem? Será que nós, avançados e sábios animais racionais, os únicos racionais, existiríamos sem o trabalho das senhoras mestres baratas, que convertem nitrogênio em fertilizantes? A nossa irracionalidade nos levou para muito longe de casa. Admiramos as nossas construções, aplaudimos a nossa insanidade projetada em sistemas autodestrutivos, chamamos uns aos outros de mestres, de mitos, de heróis, de deuses, de santos, santo fulano, santa cicrana. E deixamos de enxergar que há consciência em todo o planeta, que a terra fala, que os bichos ensinam, que tudo se conecta, se comunica. Sabe aquela música que eu falei? Aquela que toca assim, ó. Ela pode ser decifrada em acordes, mas essa música aqui, ó, é ouvida agora pelos grilos, pelas formigas. As árvores respiram, fecham os olhos e ouvem. Troquemos de mestres. Sejamos humildes, suficientemente abertos para aprendermos com seres mais simples. Justamente porque esses não se corromperam com a própria luz. São filhos da terra, irmãos uns dos outros, vivendo entre nós e com a sua silenciosa sabedoria, presentes enquanto não destruímos tudo em nome do nosso progresso. Namastê, mestre bicho da alface. Perdoe os humanos. Temos sido a mais eloquente expressão da irracionalidade animal. Do livro Menino que Anseia pelo Céu. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.